Bom, meus amigos, o nosso tema de hoje, de acordo com o nosso programa, é Revista Espírita, o ano de 1858, o mês é o mês de agosto. E nós estamos aqui com a contradições na linguagem dos espíritos. Nina, olha só, eu não vou ler o texto todo, vou ler por lado. Então, minha amiga, hoje nem vai ser complicado de você fazer a colagem, porque o texto é muito grande e eu tenho que falar tudo hoje. Se a gente for ler tudinho, a gente não termina em 1 hora, tá? Então eu tirei pontos importantes para a gente ler, para as pessoas verem que o que eu estou falando estou baseada em Kardec, e aí a gente vai refletir em cima dos assuntos. Vai ser difícil, né, a gente acompanhar toda a leitura, tá bom? Então fica tranquila que hoje você vai ficar de folga. Vai ser meio complicado, mas enfim, você quer tentar, vamos lá. Então, meus amigos, nós vamos estudar aqui, o título é Contradições na Linguagem dos Espíritos. E Kardec, ele vem aqui nos trazer as explicações sobre essas contradições que acontecem nas mensagens, e aconteciam principalmente de Kardec, porque naquela época ele estava recebendo muita mensagem. Então, essas contradições aconteciam nas mensagens, né? E aí os inimigos da doutrina aproveitavam para utilizar essas contradições, dizendo que ali havia um embuste, que ali havia engodo, que não podia ser uma coisa séria. Ou seja, era motivo para denegrir a doutrina espírita. Mas, como a gente sempre diz, né? Nós estamos embasados na verdade. A doutrina espírita é uma doutrina que veio trazendo verdade. E aí a verdade não vai conseguir ser derrubada. Então ele diz para nós, no primeiro parágrafo, as contradições encontradas muito frequentemente na linguagem dos espíritos, mesmo sobre questões essenciais, foram até hoje para certas pessoas uma causa de incerteza quanto ao valor real das suas comunicações, circunstância da qual não deixaram os adversários de tirar partido. Então, essa diferença de linguagem, a diferença de maneira de escrever, a diferença até nos conceitos que vinham, meus amigos, é uma coisa normal. Era normal. E Kardec aqui vai explicar por quê. Só que os inimigos aproveitavam isso para dizer que a doutrina não era uma doutrina séria, porque cada espírito falava uma coisa. Mas esses conceitos que eram dados por as pessoas que não conheciam, é o que a gente também vê acontecer hoje. Ou seja, pessoas emitindo opiniões, pessoas fazendo críticas sobre assunto que eles não têm o conhecimento. Não vem conhecer a doutrina, não vem observar, fazer, né, o que Kardec fez, fazer o que nós aqui fazemos, estudar, para a gente poder ter base para emitir uma opinião. Que não necessariamente tenha que ser favorável. Né? Ninguém aqui está dizendo que você tem que vir estudar doutrina espírita e se tornar um espírita. Não é isso. A doutrina não nos ensina isso. Mas que venha estudar para ter o conhecimento para emitir uma opinião, mesmo que ela seja contrária. E aí não se passar por ridículo, como acontecia nesse ponto aqui, das criaturas ficarem denegrindo as mensagens trazidas pelos espíritos, sem saber o motivo do porquê essas contradições existiam. E aí Kardec inicia aqui neste trabalho, sempre nos fazendo raciocinar. Pois é importantíssimo o conhecimento, né, Cristal? Como é que eu vou julgar uma coisa, falar de uma coisa, se eu não tenho conhecimento, se eu não tenho base para falar sobre aquilo? Aí a gente faz papel ridículo,
A gente passa por ridículo, porque vai falar besteira, vai falar bobagem, né? É o que a gente ouve em relação à doutrina hoje em dia, de companheiros de outras crenças religiosas, que não se deram o trabalho de estudar, aí pegam o livro dos espíritos, pegam lá umas 3 ou 4 perguntas, tiram aquelas 3 ou 4 perguntas dali e se baseiam naquelas perguntas para falar sobre doutrina, sem entender como é o processo, como foi o processo, né? É o que facilita que cada questão que se coloca é respondida com grande clareza. Pois é, e aí Kardec aqui na Revista Espírita, que é um estudo importantíssimo, que a gente tem que fazer, toda a coleção é grande, é assunto aberto, mas é importante que a gente estude, que a gente leia, para a gente poder entender o processo, porque Kardec colocou na codificação os pontos importantes. E na Revista Espírita, ele coloca tudo que ele via, é um jornal mesmo, né? Então a gente tem notícias importantes aqui. Muitas Kardec não aproveitou, mas são importantes a gente ter o conhecimento. E aí, isso aí, Cristal, pegam frases fora do contexto, ficam analisando, como fazem, né, com a Bíblia. A Bíblia, eles pegam um versículo e daquele versículo fazem uma palestra em cima do que é aquele versículo. Aí eles esquecem que, principalmente na língua portuguesa, a interpretação de uma expressão, de um texto, depende do contexto em que ele está introduzido, em que ele está inscrito. Então a gente às vezes não lê o antes, não lê o depois, aí só aquela expressãozinha ali é fácil de colocar a interpretação que eu queira, né? Toda vez que se reunirem em meu nome, eu estarei contigo, com certeza, é o que ele falou. Bom, então Kardec vem fazendo a gente raciocinar e diz assim para nós: perguntaremos, segundo parágrafo, Nina, ainda está tranquilo, hein? Perguntaremos em primeiro lugar qual a ciência que não apresentou em seus primórdios semelhantes anomalias. Em suas investigações, que sábio não foi muitas vezes confundido por fatos que pareciam lançar por terra as regras estabelecidas, né? Qual é a ideia nova que nunca sofreu vamos dizer assim, uma contradição, né? Qual é a ideia nova que nunca recebeu restrições? É isso que Kardec está colocando aqui. E ele diz: se a botânica, a zoologia, a fisiologia, a medicina e nossa própria língua não nos oferecem milhares de exemplos, e se suas bases não desafiam toda a contradição. Aqui, claro, se todas essas ciências, né, e nossa própria língua não nos oferecem mesmo para a gente ter esse problema. E ele diz, comparando os fatos, observando as analogias e as dessemelhanças, que se chega pouco a pouco a estabelecer as regras, as classificações, os princípios. Numa palavra, a constituir a ciência. Ora, o Espiritismo apenas começa a despontar. Claro, Kardec estava falando isso lá em 1858, né? Estava um ano de doutrina espírita. E não é, pois, que se submeta à lei comum, até que seu estudo esteja completo. Só então se reconhecerá que aqui, como em todas as coisas, a exceção quase sempre vem configurar a regra. Então, o que Kardec vem colocar para nós aqui? Se tudo teve uma problemática no início, a doutrina espírita também ia ter. Agora, vamos estudá-la, vamos lá. Não era sonhar demais que a ideia fosse aceita direto, né? Claro, todo mundo, até Jesus foi condenado aqui, imagine se não ia haver os detratores, os contraditores, né? Então, agora, o que aquela ideia está trazendo?
né? Para não sairmos falando bobagem. Então ele diz, não obstante, em terceiro parágrafo, Nina, não obstante, em todas as épocas os espíritos nos têm dito para não nos inquietarmos com estas pequenas divergências, e que dentro em pouco tempo todos seriam levados à unidade de crença. Por quê? E Kardec coloca isso aqui. A gente não tem que se preocupar com as pessoas que condenam, que picham, que falam mal da doutrina. Porque a doutrina não vai cair, meus irmãos. A doutrina, graças a Deus, ela é super forte, hiper forte, poderosa. Por quê? Porque ela está embasada, ela foi construída em verdades. Então, não tem como derrubá-la. Vai viver para sempre agora. Então é isso que Kardec está colocando aqui. A gente não precisa se preocupar com isso. Mas é bom que a gente tenha o estudo, tenha o conhecimento, para que a gente possa ter argumentos, não para ficar debatendo, não para ficar discutindo contra as pessoas que são contra a doutrina, mas para a gente ter argumentos num diálogo educado, num diálogo sadio, né, que a gente pode ter com pessoas, sejam espíritas, a gente tem os argumentos para defender as nossas ideias e não ficar impondo nada. E aí ele diz para nós, no quarto parágrafo, Nina, agora, se bem esteja o Espiritismo em a natureza e tenha sido conhecido e praticado desde a mais remota antiguidade, é fato notório que em nenhuma outra época foi tão universalmente espalhado quanto hoje. Porque a gente sabe que fenômenos espíritas, comunicação de espíritos, sempre aconteceu desde que o mundo é mundo. Só que ninguém tinha ainda parado para estudar, ninguém tinha parado para observar, ninguém tinha parado, ainda não tinha chegado o momento. Na hora que chegou o momento, aí sim a espiritualidade veio e começou a utilizar, né, os fenômenos que estavam mais aparecendo na época, surgindo na época, que foram as mesas girantes. Então vamos aproveitar isso aí para trazer a boa nova, né? Cristal escreve para nós, hoje vi a novela O Clone, um muçulmano e um padre católico debatendo como irmãos de fé no Criador a polêmica. Ah, tá. É que está reprisando essa novela, né? Então, mais aqui no meio ele diz pra gente, os fenômenos espontâneos que vespo jamais deixaram de produzir-se, passaram desapercebidos ou foram interpretados segundo os preconceitos ou a ignorância da época, ou ainda explorados em proveito dessa ou daquela crença. Ou seja, de acordo com a necessidade e o interesse lá que eles tinham nos fenômenos. Estava reservado ao nosso século, onde o progresso recebe um impulso incessante, tornar clara uma ciência que, por assim dizer, somente existia em lado latente. Então, é o que Kardec está fazendo a gente raciocinar aqui. É um debate sadio, é sempre bem-vindo, Cristal, porque a gente sabe que mesmo dentro das outras crenças, as pessoas até não aceitando as ideias espíritas, mas não combatem e aceitam uma conversa. Eu conheço pessoas de outras religiões e a gente conversa assim, até assuntos religiosos muito bem. Claro que sempre a gente tem que respeitar a posição do outro, o entendimento do outro, e não querer impor as nossas ideias. Mas o que Kardec está falando aqui é justamente em relação a esses fenômenos, a essa situação que existiu e que existe em todos os pontos do globo, do mundo, do universo. É a interação, ou seja, a participação do mundo invisível com o mundo material. Isso não é coisa de doutrina espírita, não é exclusivo da doutrina espírita. E aí ele fala para nós mais adiante, aí lá para o outro parágrafo já, Nina. Aconteceu com o Espiritismo o que de início acontece com todas as coisas. Os primeiros não puderam ver tudo, cada um viu por seu lado, e se apressou a transmitir suas impressões conforme seu ponto de vista,
e segundo suas ideias ou prevenções. Ora, não é sabido que, de acordo com o meio, mesmos podem parecer quente, ao passo que outros o acharão frio? Então aqui Kardec, veja só como ele faz, meus amigos, ele vai nos levando para o raciocínio, não é? Ele está chegando aqui no ponto já X do nosso assunto, do nosso tema. Ele coloca, dependendo da situação em que você se encontra, dependendo do ângulo em que você se encontra, as ideias, né, como ele diz aqui, o mesmo objeto pode parecer de uma maneira para um e de outra maneira para outro. Né? A gente que trabalha em escola, né, no magistério, e a gente percebe muito isso. Quando a gente está lá na sala de aula, né, no meu caso, por exemplo, que eu trabalho com redação em língua portuguesa, a gente pede para as crianças, né, fazer uma redação, e a gente dá um tema da redação, tipo assim, amor, ou então amizade, um tema assim, bem aberto, bem livre, né? Nós vamos encontrar, por exemplo, numa sala de 40 crianças, de 40 alunos, nós vamos encontrar 40 redações diferentes. Não estou esquentando com isso não, Cristal. Eu sou professora lá na escola. Aqui eu não sou professora não, viu? Eu só estou citando isso para vocês entenderem o exemplo, porque que eu vou falar o que eu vou falar. Então você vê, 40 redações, a gente vai corrigir. O tema é o mesmo. Vamos dar o exemplo aqui. Frutas. Cada criança, cada aluno vai falar de maneira diferente sobre o determinado ponto, determinado assunto. Então é isso que Kardec vai colocar aqui para nós. E aí vai depender do que essas crianças vão falar de maneira diferente. Vai depender do conhecimento que elas têm em relação a determinado assunto. Ou seja, do ponto de vista que elas têm, como elas veem aquilo. E outra coisa, você, por exemplo, se você der um tema para uma turma de 5ª série e der o mesmo tema para uma turma já de 8ª série, e der o mesmo tema para uma turma de 3º ano do 2º grau, aí que nós vamos ter diferenças mesmo. Por quê? Em função do grau que ela se encontra. Uma criança de 5ª série tem um X conhecimento. Uma criança de 8ª já tem X mais alguma coisa. Um aluno, um adolescente do 3º ano do 2º grau já tem X mais e mais e mais alguma coisa. Né? Então o campo de conhecimento vai dar a condição de ele se escrever mais em relação àquilo. Muito bem, por que a gente está colocando isso aqui? É justamente, agora eu vou dar uma pulada grande, Nina. Vou ver se eu conto aqui os parágrafos, olha. Eu vou lá para o 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, o meu parágrafo 10. O meu livro vai ser o 10º parágrafo. Então ele vem dizendo, compreende-se perfeitamente que os homens elaborem teorias contrárias sobre muitas coisas. Entretanto, o que pode parecer mais singular é o fato de os próprios espíritos poderem entrar em contradição. A Nina é poderosa, viu? Achou lá o parágrafo. Então, o que acontece? Vejam bem o que Kardec está falando. Foi principalmente isso que, no princípio, lançou uma espécie de confusão nas ideias. As diferentes teorias espíritas têm, pois, duas origens. Umas desabrocharam do cérebro humano, enquanto as demais foram reveladas pelos espíritos. As primeiras emanam dos homens que, confiando demasiadamente em suas próprias luzes, creem ter em mãos a chave daquilo que procuram, quando, na maioria das vezes, não encontram senão uma maneira para se promoverem. Olha que importante.
Nada há nisso de surpreendente entre os espíritos, porém seria inadmissível que uns dissessem uma coisa e os demais falassem outra, o que agora é perfeitamente explicável. Então a gente vai entrar na explicação. A princípio, fez-se uma ideia completamente falsa da natureza dos espíritos. Então o que Kardec diz aqui? Se determinadas ideias se contradizem e essas ideias foram conceituadas pelo homem e elas vieram diferentes, a gente até concorda, aceita, porque a cabeça das pessoas, foi o exemplo que eu dei lá da escola para vocês, a cabeça das pessoas, cada uma tem um ponto de vista. Mas aí o que Kardec coloca para nós? Esperar isso dos espíritos não tinha sentido, não é? Porque os espíritos, cada um vem falando coisas diferentes em relação à doutrina. E aí ele coloca para nós: foram representados como seres à parte da natureza, excepcional, nada possuindo em comum com a matéria e devendo tudo saber. Essa era a ideia no início que se tinha dos espíritos. Segundo a opinião pessoal, eram seres benfazejos ou malfazejos, uns com todas as virtudes, os outros com todos os vícios e todos, em geral, como um saber infinito, superior ao da humanidade. Diante desse conceito, é óbvio que então os espíritos não podiam se contradizerem. As mensagens não podiam ter discordância de interpretação. Então vejam bem como é que Kardec ele faz para a gente assim raciocinar muito bem. Pena que eu não vou poder ler o texto completo, mas vocês depois, quem tiver a revista, ou então pode baixar aí pela internet, você pode ler o contexto todo, que é muito bom. Mas lá na frente, aí no capítulo, no parágrafo, deixa eu ver, 10, 11, 12, 13, no 13º, boa noite, amorosa, 13º parágrafo, Kardec nos diz: traçada pelos próprios espíritos e pela observação dos fatos, a escala espírita dá-nos a chave de todas as aparentes anomalias. Então a gente tem lá no Livro dos Espíritos o estudo que Kardec fez a respeito da escala espírita, dos vários tipos de espíritos que existem. Porque a gente aprende que o espírito, o que é? Apenas aquele elemento que saiu do corpo. No desencarne, ficou sem o corpo material e continua vivo. E continua igual, com os mesmos conhecimentos, com os mesmos pensamentos e as mesmas ideias. Não muda, porque desencarnou, não vira nem diabinho, nem anjinho. Isso a gente já sabe. Então é isso que Kardec está colocando aqui para nós. Então ele diz: é preciso dizer, por necessidade, a um que é mentiroso, a outro que é hipócrita, a esse que é mau, aquele que é faccioso, etc. Continuam a mesma coisa, sem se deixar levar nem pela sua arrogância, nem pelas suas bravatas, nem pelas suas ameaças, nem pelos seus sofismas, nem mesmo pelas suas lisonjas. É um meio de afastar essa turba que incessantemente pulula à nossa volta e que se afasta quando sabemos atrair somente os espíritos verdadeiramente bons e sérios, de maneira idêntica a que procedemos em relação aos vivos. Olha só que maravilha que Kardec faz, né? Se nós aqui encarnados não temos toda a espécie de ser humano, tem o bom, tem o mal, tem o hipócrita, tem o consciente, tem o que tem bom senso, tem aquele que fala sem saber, não é? Tem o malvado, temos todo tipo. Assim, meus amigos, são os espíritos. E aí, a que conclusão Kardec vai fazer a gente chegar aqui? Se serão seres ínfimos, votados à ignorância e ao mal para todo sempre? Não.
porque tal parcialidade não se conformaria nem com a justiça, nem com a bondade do Criador, que provê a existência e o bem-estar do menor inseto. É por uma sucessão de existências que eles se elevam e deles se aproximam à medida que se tornam melhores. Estes espíritos inferiores, é isso aí, Pirilão, estes espíritos inferiores não conhecem de Deus senão o nome, não veem, não o compreendem, da mesma forma que o último dos camponeses, isolado nos rincões mais distantes, não vê nem compreende o soberano que governa seu país. Então, olha só, vamos acompanhando aqui o raciocínio. Os vários tipos de espíritos que existem. Aí, 13, menina, ó, 14, 15, no meio do parágrafo 15, agora, minha amiga, não sei se você vai conseguir achar, mas está lá assim, ó. Ele vem falando sobre dando continuação a esse raciocínio. Então ele diz assim: Deus o permite desde que se sacrificam vítimas em seu nome. Na casa do outro é um filósofo moralista que lhe fala de Sócrates e Platão. Então aqui ele vem colocando os vários tipos de criatura. Vai dando um exemplo aqui para nós, né? E aí ele diz: assegurando que a antropofagia é uma abominação condenável por todas as leis divinas e humanas. Isso são os seres encarnados falando, ele colocando aqui um exemplo. Aqui é um muçulmano que não se alimenta de carne humana, mas diz que a salvação é obtida matando o maior número possível de cristãos. Ali é um cristão que fala que Maomé é um impostor, mas longe um chinês considera como bárbaros todos os demais, afirmando que Deus permite que os filhos devam ser lançados ao rio, contanto que existam em grande quantidade. Um boêmio traça o quadro das delícias da vida dissoluta das capitais. Um anacoreta prega a abstinência e as mortificações. Então vejam bem quantos erros aqui das várias opiniões que os seres humanos podem pensar e emitir. Em seguida, vem um bacharel afirmando que é a terra que gira e não o sol. Um camponês dizendo que o bacharel é mentiroso, pois vê muito bem o sol levantar-se e deitar-se todos os dias. Um africano diz que faz muito calor. Um esquimó que o mar é uma planície de gelo e que só se viaja de trenó. Então vocês vejam bem, o que Kardec está colocando aqui? De acordo com a tua situação, de acordo com o lugar que você está, de acordo com os costumes que você vivencia, de acordo com o que você aprendeu, você vai emitir opiniões diferentes de determinada ideia. Então chegamos ao ponto onde que Kardec vem nos esclarecer justamente isso. Obviamente, se os espíritos são as pessoas que viveram aqui na Terra e que continuaram da mesma maneira, as ideias não vão mudar. Então o que ele citou na escala espírita, o que nós temos lá? Espíritos perfeitos, espíritos mais ou menos, espíritos ruinzinhos e aqueles espíritos bem mauzinhos. A grande escala de primeira ordem, primeira classe, está lá a ordem dividindo. Então é lógico que se você reunir um espírito de cada classe daquela que Kardec coloca lá e pedir para ele te dar uma opinião sobre um determinado assunto, nós vamos ter o quê? Muitas ideias. E aí, o que ele diz para nós aqui? Dentro da comunicação das mensagens, qualquer espírito pode se comunicar. Todos os espíritos, principalmente o espírito inferior, que adora vir trazer mensagens para brincar, para fazer gracinha, ou até para fazer maldade mesmo. Então, o que aí a gente chega à conclusão? Combater a doutrina por esses tipos de mensagens
Não podemos. Não podemos. Por quê? Porque eles estão ali colocando as ideias que eles têm, que eles conhecem. Então é lógico que você não vai ter uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes igual a de um espírito que está aqui ainda na inferioridade, sem conhecimento nenhum. Não tem como, não é? Então, é o que Kardec está colocando aqui. Esses argumentos de se usar as comunicações dos espíritos como meio de combater a doutrina não tem lógica. Por quê? Porque em qualquer lugar nós vamos encontrar os bons e os maus. Né? Nós vamos encontrar aqueles que gostam do vermelho e aqueles que gostam do amarelo. Nós vamos encontrar os que gostam de doce, outros que gostam do salgado. Então a variedade é imensa. Obviamente, né, tudo que vier deles vai ser de acordo com o que eles pensam, o que eles gostam. Né? Alguém colocou ali PFS. Desculpe, mas não há espírito inferior. O que deve haver é vibração diferente, estado mental variado. Isso é um espírito inferior. Se ele está vibrando, se o estado mental dele está abaixo do normal, do bem, ele é inferior. Né? Onde fica o Kardec? Bom, esse Kardec que você escreveu aí, eu não sei quem é, eu não conheço. A Cristal coloca, está falando com o Mateus lá. O bom e o mal é conceito humano, é relativo. Pois é. Bom, aí então, o nosso Kardec está dizendo aqui. Mais adiante, menina, aí já vai ser no 13, né? Meio do 13 que nós paramos, mas já não sei mais qual é. Mas é só um pedacinho, não precisa se preocupar em escrever, ele diz. Se todavia um homem ajuizado e de espírito, por que não os haveria na lua? Aí ele vem falando, vai dar um exemplo aqui, das pessoas em diferentes situações. Né? Pela linguagem reconhecerá sem dificuldade o verdadeiro sábio do ignorante, o homem sério do leviano, o que tem juízo daquele que raciocina em falso. Não confundirá os bons e os maus sentimentos, a elevação com a baixeza, o bem com o mal. Então aqui, você, pelo que ele está escrevendo, pelo que ele está colocando, pela mensagem que você está lendo, você vai identificar se o espírito é um ignorante, se o espírito é inferior, se o espírito é superior, o grau de conhecimento que ele tem, o estágio que ele se encontra. É o que Kardec está colocando aqui. E ele diz, mais adiante, e dirá a si mesmo, devo ouvir tudo, escutar tudo, porque mesmo na conversa do homem mais embrutecido, posso aprender alguma coisa. Minha estima e minha confiança, porém, não serão conquistadas senão por aqueles que delas se mostrarem dignos. Então, é o que a gente aprende com a doutrina. A gente vai ver tudo, vai ler tudo. Agora, vamos ter o bom senso para sabermos selecionar aquilo que é bom para nós e aquilo que não vai ser bom, que pode nos causar prejuízo. Se essa colônia terrena deseja implantar seus costumes e usos em sua nova pátria, os sábios repelirão os conselhos que lhe parecerem perniciosos e se confiarão àqueles que julgarem mais esclarecidos, neles não vendo nem falsidade, nem mentiras, mas ao contrário, reconhecendo o seu sincero amor do bem. Então, isso aí, Cristal. Lá no final, já desse capítulo, aí ele diz para nós assim, existem ainda duas causas de aparentes contradições que não devemos deixar passar em silêncio. Como já dissemos, em muitas ocasiões, os espíritos inferiores dizem tudo o que quer, tudo o que se quer, sem se preocuparem com a verdade. É o estágio que ele se encontra,
né? Está lá, na inferioridade, sem conhecimento, ignorante ainda. Então ele vai falar o que ele pensa, o que ele acha, sem se preocupar se é verdade, se é mentira, o que é. Problema de quem acreditar. E aí, e continua aí. Os espíritos superiores se calam ou se recusam a responder quando lhes fazem uma pergunta indiscreta ou sobre a qual não lhes é permitido dar explicações. E a gente vê casos desses lá no Livro dos Espíritos, quando esses espíritos disseram a Kardec em vários momentos que aquela pergunta que ele estava fazendo eles não poderiam responder, e cita lá as razões, por falta de vocabulário, por condições nossas de ter um entendimento ainda, capacidade para compreender, necessidade de saber num momento determinado as coisas que não temos. Então a gente tem lá esse exemplo. Dizem eles, continua Kardec, neste caso, não insistais jamais, porque serão espíritos levianos que responderão e vos enganarão. Acreditais que somos nós e podeis pensar que entramos em contradição. Olha ele falando bem claro aí para nós, ó. Não insistais jamais, porque serão espíritos que responderão e vos enganarão. Acreditais que somos nós e podeis pensar que entramos em contradição. Os espíritos sérios não se contradizem jamais. Sua linguagem é sempre a mesma, com as mesmas pessoas. Se um deles diz coisas contrárias sobre o mesmo nome, ficais certos de que não é o mesmo espírito que fala, ou, pelo menos, que não se trata de um bom espírito. Reconhecereis o bom pelos princípios que ensina, pois todo espírito que não prega o bem não é um bom espírito e deveis repeli-lo. Então está aí o que Kardec vem colocando para nós em relação àquilo que as pessoas dizem, né, em relação às mensagens, pelas mensagens não terem uma igualdade de ideia, uma igualdade de pensamento, a doutrina ser errada? Não. A gente sabe que existem vários tipos de cabeça, vários pensamentos. E aí, para encerrar mesmo, ele coloca para nós assim: as causas das contradições. Cristal coloca para nós: mesmo Jesus tentaram várias oportunidades pegar uma contradição. Como testaram Jesus, né? Nas palavras e conselhos dele. Porém, como espírito puro, nunca houve contradição. Não. Porque ele tinha certeza da verdade, né? Como ele dizia, ele já vivenciava a lei de Deus. Ele não estava só ensinando a lei, ele estava exemplificando a lei. Então, por mais que quisessem puxar o tapete de Jesus, ficou complicado, ficou difícil. Bom, aí Kardec então vem dizendo para nós aqui: as causas das contradições na linguagem dos espíritos podem, pois, ser assim resumidas. Primeiro, o grau de ignorância ou de saber dos espíritos aos quais nos dirigimos. Lembra lá de João? Observai se os espíritos são do bem. Mais ou menos assim, né? Eu não sei decorar muito bem a mensagem, sei o conteúdo. Observai se os espíritos que estão falando com você são do bem. Porque tem espírito de tudo quanto é tipo. E pode te enganar também. Então tenha o conhecimento para você poder analisar corretamente. Segundo, o embuste dos espíritos inferiores que, tomando nomes sobre empréstimo, podem dizer por malícia, ignorância e maldade o contrário do que disse a Lures, o espírito cujo nome usurparam. Então, a gente sabe que os espíritos que querem enganar, eles utilizam nomes de espíritos conhecidos, de pessoas conhecidas e já de um grau elevado. Então você tem que observar, porque eles não conseguem enganar completamente. Observa que tipo de linguagem é. Será que está mesmo de acordo com aquele espírito do nome que eles estão usando? Terceiro, os defeitos pessoais do médium, que podem influir sobre a pureza das comunicações e alterar ou modificar o pensamento do espírito.
Então o médium também que está fazendo a comunicação é responsável pela veracidade desta comunicação, desta mensagem. Observai o tipo de médium que está trazendo a mensagem. Quarto, a insistência para obter uma resposta que um espírito recusa a dar, que é transmitida por um espírito inferior. Então você está insistindo numa pergunta para o espírito, ele não pode dar. Você vai pergunta para outro, até que você vai encontrar um que vai te responder uma mentira. Né? Porque o espírito superior não vai te enganar, ele não responde. Você não interessa falar, por alguma razão, você está insistindo, vai ganhar uma resposta enganosa. Quinta, a própria vontade do espírito, que fala segundo os tempos, os lugares e as pessoas, e que pode julgar conveniente não dizer tudo a toda a gente. Importante aí, né? Sexto, a insuficiência da linguagem humana para exprimir as coisas do mundo incorpóreo. E é uma das dificuldades de você transmitir as mensagens, os espíritos, né? Transmitirem lá para o médium. Porque o modo deles se expressarem, como eles veem as coisas, é diferente da gente que está aqui, limitado pelo corpo, né? É o que a Cristal colocou. Na verdade, responderá o que você insiste em ouvir. É isso aí. Você quer ouvir uma mentira, então está insistindo. O PS colocou lá. Verifica-se aí que, conforme Kardec, são regras para entrevistar espíritos e não religião. A gente não está falando assim de religião. A gente está falando aqui das mensagens que foram trazidas. E você chegou, já tinha começado o estudo. Das mensagens que foram trazidas para Kardec de muitos pontos, de muitos lugares, né? E muitas ele recusou. Por quê? Porque não eram dignas de se dar crédito. E aí ele está explicando isso. Os contraditores começaram a combater as mensagens, então ele está explicando que a pessoa não tem o conhecimento, então combatia lá as mensagens, achando que tudo da doutrina espírita estava errado pelas contradições nessas mesmas mensagens, né? E aí ficou dessa maneira. Ele está explicando aqui para nós, então, o que a gente precisa ter cuidado. Na quinta ele diz, aliás, na sexta, a insuficiência, não, já li, desculpem, a sétima, a interpretação que cada um pode dar a uma palavra ou explicação. Isso aí também é um ponto importantíssimo. Né? Lembram lá das redações que eu falei para vocês, das crianças, 40 crianças fazendo uma redação com o mesmo tema e cada uma vem com uma interpretação diferente? É isso aqui. Conforme suas ideias e preconceitos, ou o ponto de vista sobre o qual encaram as coisas. Então vai ser sempre de acordo com o nível de conhecimento, o nível de estágio em que o espírito se encontra. E aí ele termina dizendo para nós, as dificuldades são tantas que não se triunfa a não ser por um estudo longo e assíduo. Aliás, jamais dissemos que a ciência espírita era uma ciência fácil. E não é realmente, né? Um observador sério, que se aprofunda em todas as coisas com maturidade, paciência e perseverança, capta uma porção de matizes delicados que escapam ao observador superficial. Então a gente não pode emitir uma opinião apenas com uma simples leitura, com uma simples observação. É o que ele tem que fazer aqui, ó. O que ele fez, né? Vai se aprofundar. Tenha paciência e vai perseverar, estudar, analisar, confirmar se aquilo ali realmente está certo, se aquilo ali realmente tem sentido. Os espíritos vivem dizendo isso para nós, para a gente não ser objeto de brincadeira desses espíritos inferiores, que eles são inferiores na questão da moralidade, mas são inteligentíssimos. Isso a gente não pode esquecer nunca.
A doutrina nos esclarece muito isso, né? Eles são inteligentes. Eles estão lá pelos seus atos, pelas suas atitudes, pelos seus pensamentos, no grau de inferior. Mas isso não significa que sejam burros, não, hein? Eles conhecem muito bem o processo que eles podem utilizar e brincar com a gente. E aí Kardec diz, é através desses detalhes íntimos que ele se inicia aos segredos dessa ciência. A experiência ensina a conhecer os espíritos, como ensina a conhecer os homens. Assim como a gente faz com os seres que estão à nossa volta, os encarnados, a gente também tem que fazer com os espíritos. Não é porque é espírito que a gente vai aceitar tudo que ele fala, não, hein? Porque senão a gente pode entrar aí pelo um cano danado. E ele termina, acabamos de considerar as contradições sobre o ponto de vista geral. Em outros artigos trataremos dos pontos especiais mais importantes, que a gente está estudando aqui. Então, foi esse o nosso estudo de hoje, assim, e é importante que a gente tenha esse conhecimento, é importante que a gente trabalhe nesse sentido, para que aquilo que eu falei no início, para que a gente tenha argumentos lógicos para defendermos a nossa doutrina diante desses que ainda querem combater, diante desses que ainda querem denegrir o nome de Kardec, diante desses que querem denegrir a doutrina. Principalmente dizendo que a nossa doutrina é a doutrina do demônio e do Satanás, né? O Júnior coloca, ainda mais em se tratando de espíritos zombeteiros. Pois é, eles são espertíssimos. Espertíssimos. A gente observa muito isso nos trabalhos, para quem faz esse tipo de trabalho vai concordar com o que eu estou falando, nos trabalhos de atendimento fraterno, que a gente fala agora, a esses espíritos, né? O trabalho de desobsessão. Nossa, se o doutrinador não estiver ali muito firme, os espíritos enrolam e enrolam mesmo, porque eles são espertos, são danadinhos, né? E se você não estiver firme, dentro de conhecimento da maneira de ali, principalmente na moralidade, se a tua moral não estiver firme para você bater com eles de frente, é complicado, eles te jogam no chão. Eu já vi, tem que ter perspicácia, é isso mesmo, Jota. Eu já vi espírito em trabalho de desobsessão tentar puxar tapete do doutrinador e quase conseguiu. Se não fosse a ajuda da espiritualidade, tinha conseguido sim. Porque eles não são burros, gente. A gente acha que o espírito é inferior, que é burro, não é não. Tenta observar esses espíritos, para ver se vocês verem se eles são burros. Não são não. São inteligentíssimos. Sabem enganar bonitinho. E aí, se a gente está naquela sintonia, com certeza nós vamos ser levados a ser enganados também. Então é por isso que o ponto que a doutrina fala para nós, né? Para a gente estudar, ter o conhecimento, é o que a Cristal colocou aí, buscar sempre o conhecimento antes de dar uma opinião e ser precipitado no julgamento. Buscar o conhecimento para a gente ter base sólida onde a gente está caminhando, onde a gente está pisando. E isso a doutrina nos oferece. Nós temos aí material para estudarmos muito, muito, muito. Livros, codificação, igualzinho. Mas é a mesma coisa. A gente não encontra essas crianças, pessoas que adoram brincar, que adoram se enganar se você bobear, né? Que a gente chama dos engraçadinhos, dos gaiatos. Eles continuam a mesma coisa. E nem por isso são espíritos que não têm inteligência. Né? Não gosto muito de chamar de burro, não, porque ofende o tadinho do burro, que é muito inteligente, por sinal. Mas são espíritos que não têm inteligência? Não, são inteligentíssimos. Só que usam a inteligência ainda para as coisas inferiores. Por isso que eles são chamados de inferiores. Porque eles ainda utilizam os pensamentos, as ideias, todo o conhecimento que têm em atitudes de baixo nível, que não eleva, que não engrandece. Então, por isso eles são chamados de inferiores. Não é porque não tem conhecimento, não, porque tem até muito conhecimento. É lógico,
tem os ignorantes também, mas a maioria desses espíritos, né, que gostam de fazer esse tipo de coisa, eles não são ignorantes, eles são inteligentes, eles têm conhecimento, eles sabem como é que é o processo, né, de chegar e dar uma comunicação, eles sabem como é que vão fazer para enganar. Né? É igual aquele vendedor que quer te empurrar um produto, quer colocar o produto dele como o melhor da praça. Ele vai usar todos os argumentos ali. Então eles têm até técnicas para fazer você acabar comprando o produto que ele está vendendo. Então assim são os espíritos. Eles também têm as técnicas para fazer você acreditar nas besteiras que eles estão falando. Por isso que Kardec disse aqui, ó, nos mínimos detalhes que a gente vai ter esse conhecimento, onde estão os segredos da doutrina espírita. E se a gente deixar passar esses detalhes íntimos, esses mínimos detalhes, a gente cai nas armadilhas desse pessoal. Tá? Bom, meus amigos, o nosso estudo está encerrando por aqui. Eu faço um convite a vocês, se puderem, permanecerem aí na sala, porque daqui a pouco nós vamos ter uma reunião muito boa, sendo transmitida diretamente do Centro Espírita Leon Denis, que é sobre o livro dos médiuns, sobre mediunidade, e que vai ser muito bom. Não te atrapalhei muito não, né, Nina Mil? Até que deu para levar aí as colagens mais ou menos na boa, né? Então, eu agradeço a participação de vocês e aquele velho convite, né? Quem gostaria de fazer a nossa prece de encerramento? Quem que vai se candidatar e levantar? Pois é, ela foi jóia, a Nina é jóia, por isso que eu falei, é poderosa. Mesmo eu pulando, ela pegava, olha minha filha, se fosse eu que fosse fazer isso, essa colagem que elas fazem aí, eu ia ficar toda enrolada, porque eu não tenho essas técnicas, né? Que bom, gente, que vocês gostaram do estudo. A gente prepara assim com muito carinho, com muito amor, né, para poder ser fiel àquilo que Kardec pede para nós. Sejamos fiéis à nossa doutrina, sejamos fiéis a Jesus, sejamos fiéis ao nosso Deus, que é Pai de amor e caridade, de tudo de bom para nós, né? Bom, vou deixar então o meu amigo Júnior, ai que bom, Júnior que levantou a mãozinha ali, o Francis está rouquinho, não pode falar, então o Júnior vai fazer a nossa prece. Vou ouvir você, Júnior. Não, vai você fazer, eu já falei muito até agora, não, é você que vai fazer a prece. Depois eu vou deixar com a Nina para a gente esperar a entrada do Celde, tá bom, gente? Beijo para todos. Bom, então vamos fazer, né? Pena que você não pôde fazer, Júnior. Eu estava escutando, eu aumentei todos os meus botões aqui, estava dando para ouvir. Bem baixinho, mas dava para ouvir. Mas vamos lá então fazer nós mesmos, né? Tinha que ser eu mesmo, vamos lá. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, amigos e benfeitores espirituais que estão junto a nós nos amparando, estamos encerrando o nosso estudo desta tarde e noite e só temos a te agradecer, Senhor, pelas intuições, pelas participações, pela presença desses companheiros aqui nos amparando e nos ajudando nestes momentos. Te agradecemos e te pedimos, continue, Mestre querido, fortalecendo em todos nós esta vontade de buscar o conhecimento, esta vontade de adquirir e entender essas explicações tão importantes para a nossa caminhada em busca da perfeição. Para que possamos, Senhor, dizendo sempre sim ao teu chamado, respondermos, escolhermos aquilo que se apresentar em nossas vidas, de acordo com a vontade de Deus, nosso Pai, para que possamos, Senhor, chegarmos à felicidade que tanto buscamos, a felicidade que tanto corremos atrás e que ainda está um pouco longe. Mas sabemos que um dia nós conseguiremos. Basta que sigamos os teus ensinamentos, basta que sigamos as tuas pegadas. Assim, Mestre querido, te pedindo uma bênção a todos esses companheiros, que a tua luz possa iluminar a todos os lares aqui presentes, ausentes, queridos, familiares, vizinhos, que todos possam receber nesse momento